Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra será ministrada pelo pastor Pereira. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Você que nos assiste pelas redes sociais, que privilégio ter você conosco, participando desse culto maravilhoso. Nós queremos que você venha nos conhecer. Nós estamos na Avenida Haguem Shop, 7617, aqui no Jardim Marilu, na Zona Leste. É um prazer enorme estar com você. E precisamos que você divulgue esse trabalho, né? Essa obra. Tenho certeza que essa palavra que nós estamos ministrando hoje vai falar com não só com você, mas pode falar com algum amigo, né? Lembrando que os meus amigos não são seus amigos. Então, põe o dedinho aí, se inscreve, compartilhe. O nosso endereço, igreja.ta@gmail.com, ok? Vamos lá, vamos para a palavra? Ok, em nome de Jesus. E então nós fizemos a leitura aqui em Romanos 15, né? Do 14 ao 18. Paulo, para você entender aqui, ele se apresenta como ministro de Jesus entre os gentios. E ele usa de uma linguagem sacerdotal, ministrando como sacerdote. Assim como nós somos sacerdotes em Cristo Jesus. E ele vai ministrar o Evangelho de Deus. Esse é o desejo de Paulo. O que ele quer nos mostrar é que a vida cristã e o serviço no Evangelho não são comuns. Não é qualquer coisa. É algo extraordinário, é algo espiritual. É algo, amado, que não foi construído por nós. Por isso, tudo que nós fazemos no Evangelho, para que o Evangelho seja divulgado, tudo que nós fazemos para outro, tem que ser feito, amado, de forma excelente. Um serviço sagrado. Até para varrer, catar um pequeno papel, em benefício de alguém, porque o Senhor te chamou para ser instrumento, e Ele te capacitou, e Ele te levantou como sacerdote, aleluia. Então, como é um serviço sagrado, ele precisa ser feito com excelência. Nós estamos oferecendo a Deus, porque tudo que nós ofertamos e fazemos é uma oferta a Deus. É algo que nós estamos fazendo para Deus, porque nós não vamos levar nada para nós mesmos. Porque tudo que eu faço, eu tenho que fazer para a glória do Senhor. E não posso esperar mérito de ninguém. Poxa, hein? Que irmão, que maravilha, olha como ele fez, como aconteceu. Não, porque eu estou fazendo para o Senhor, e a Bíblia é clara quando ela diz que o Senhor me recompensa. Aleluia. Por isso, tudo que fazemos tem que ser feito com excelência. Em algumas traduções, o verso de número 16, na parte B, ele diz assim: o dever de sacerdote, uma obrigação como sacerdote, é o que nós temos, foi para isso que nós somos chamados. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês já ouviram muito, vocês estão aptos, eu não tenho dúvida, para fazer a obra do Senhor, para falar da minha graça, da minha palavra a outros. Mas o que eu estou fazendo aqui neste culto
Você pode dizer, mas pastor, o senhor já falou sobre isso. Sim, mas eu falo como Paulo. Eu quero reiterar. Eu quero gravar com um ponteiro de ferro na tábua do teu coração. Porque alguém pode dizer, pastor, mas eu não sei, eu não posso. Sim, você pode sim. Porque a mesma graça que te alcançou é a graça que quer alcançar outros, mas depende de nós. Toda informação que você tem recebido, amado, não é para você guardar para você. Lembra do ar? Lembra do ar? Segura aí, irmão, o seu ar. A palavra é espírito e é vida. Eu recebi e eu entrego. Esse é o objetivo do Evangelho. E não entrego de qualquer maneira. Porque o meu modo de vida, amado, é a pregação do Evangelho. Aleluia. O teu testemunho de vida ou de vivência é o Evangelho. O teu comportamento, ele vai mostrar quem você é. Então nós precisamos ter cuidado com tudo que nós falamos e com o que nós fazemos. Porque não podemos fazer de qualquer jeito. Como alguém que não tem conhecimento. Como alguém que não sabe qual é o querer de Deus. Nós fazemos com excelência qualquer trabalho, porque através de um testemunho, através de uma atitude sua, você pode ganhar alguém para Jesus, por conta do teu comportamento, da tua maneira de falar, da tua maneira de agir. Em Colossenses, no capítulo 3, eu vou ler junto com vocês. Está passando aí? Colossenses, capítulo número 3, verso de número 22, vai dizer o seguinte: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que nós daremos conta de toda obra, de todo o bem ou mal que fizemos por meio do corpo. Então, pense o seguinte: que no caminho do seu trabalho, no caminho da escola, ou no caminho vindo para o templo, alguém está te observando, e há alguém que tem poder para te recompensar, sem haver a necessidade que você peça, porque ele está vendo. Estou procurando aqui um papelzinho, mas já achei aqui. Amém, queridos? Então, é tremendo isso aqui. Verso de número 20, voltando ao verso 22. Servos. Quem é um servo? Aquele que serve. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância. O que Paulo está querendo dizer aqui? Aquele que só faz o que manda é servo. Como? Inútil. Irmão, faz isso. Irmão, faz aquilo. Irmão, pastor, porque eu não quero. Eu aprendo que eu não tenho que ouvir o seguinte: é que eu não sabia. Você não viu? Você passou pelo papelzinho no chão, você não sabia que tinha que catar. A cadeira estava torta, você não sabia que tinha que ajeitar. Eu corri o olho e eu vi que alguma coisa não estava legal. Eu não sabia que eu tinha que fazer algo sobre aquilo.
Porque esse é o lugar onde nós congregamos. Sua casa é o lugar onde você congrega. O seu trabalho é o lugar onde você congrega. Ah, meu patrão não mandou. Ele não precisa mandar. Porque eu sou servo. E eu tenho que fazer as coisas, não só para Deus, como também aos homens, com excelência. Olhe para esse irmão que está do teu lado. Olha aí, olha para ele aí. Olha aí. Ele precisa de você. E quando você faz para ele. Nós estamos aqui para fazer uns pelos outros. Então qualquer coisa que eu vou fazer, eu tenho que fazer com excelência. Quando você faz bolo, você deixa de pôr o fermento? Ou o ovo? Ou menos farinha? Se você fizer isso, o que vai acontecer? Vai dar ruim. Então aquilo que o Senhor me capacitou para fazer, os ingredientes que Ele me deu, é preciso ser usado, sem deixar nenhum deles de lado. Você é sacerdote do Altíssimo. Paulo foi chamado, amado, como ministro. Mas precisa ser Paulo para ser o ministro? Claro que não. É o que eu disse a respeito da parte B do versículo, né? Sacerdote. Qual é a função do sacerdote? É oferecer sacrifício, é analisar o sacrifício, se será aceito ou não. O serviço sacerdotal, além de cuidar de outras coisas, né, no templo, é o sacrifício que eu ofereço ao Senhor. É analisar, amado, aquilo que se está oferecendo a Deus. Talvez você não possa analisar o que o teu irmão está oferecendo, mas o que você está oferecendo? O que você está separando para Deus como sacerdote? Porque se o sacerdote entrasse no templo em pecado, de maneira errada, ele seria fulminado, ele não seria aceito. E uma das funções do sacerdote era cuidar daquilo que estava se oferecendo ao Senhor. Deixa eu cuidar do que você está oferecendo a Deus, da tua maneira de ser, da tua maneira de agir, porque sempre terá alguém que o Senhor capacitou para fazer isso. Aleluia. Então lembre-se, amado, Paulo entendeu isso, que ele era ministro de Cristo Jesus. Onde? Lá fora, entre os rejeitados, entre os gentios, e não apenas para ficar dentro de um templo, com a boca aberta, só recebendo. O que você recebe, você precisa entregar, senão você sufoca, senão você se engasga. Eu espero que a igreja esteja entendendo o que eu estou falando aqui, que Deus colocou no meu coração. Então Paulo aqui sabia quem o havia chamado. Será que você sabe quem te chamou? Não foi o pastor Pereira, foi o pastor Fernando, pastor Flávio, evangelista Isaías. Foi o Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor tem os seus escolhidos, e nós estamos aqui, amado, para libertar esses escolhidos. Sabe da onde? Do inferno.
Eu tenho falado disso, né? Eu já falei isso, acho que 1 ou 2 vezes. Que nós estamos no inferno. Lembra que eu até repeti isso. Quando você evangeliza, você fala para alguém: olha, se você aceitar Jesus, você vai para o céu. Se você não aceitar, você vai para o inferno. O que você está fazendo? Você está dando a opção da pessoa dizer: então, pastor, vamos fazer o seguinte: se eu aceitar Jesus, for para o céu, ou se eu não aceitar, ir para o inferno, com toda humildade, posso ficar aqui? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Você quer ficar aqui? Mas aqui é o inferno. Porque eu vim do céu. Então o céu é o lugar de volta, não de ida. Concorda comigo, não? A palavra do Senhor, ela vai dizer que no julgamento final, aqueles que não serviram ao Senhor, Satanás e os seus anjos serão lançados no inferno? Não, no lago de fogo e enxofre. Porque, amados, o inferno não é um lugar, é uma condição. É como nós vivemos. Eu tenho certeza que você vai olhar a Bíblia agora com outros olhos. Vai dizer: peraí, é mesmo, hein? Mania da gente dizer: olha, você vai para o inferno. A Bíblia diz que esse mundo jaz de quem? É aqui que o inimigo está atuando. Então eu não vou para o inferno. Você não encontra nenhuma passagem na Bíblia que diz que alguém vai para o inferno ou vai para o céu. Não tem. Porque as pessoas ficam nessa, né, se martirizando com isso. Então nós estamos aqui para tirar as pessoas do inferno. Quando Isaías teve um encontro com o Senhor precisava de alguém para ir pregar no inferno. A quem eu vou enviar? Então logo, crente, você que é cristão, eu entendo que você precisa ir para o inferno, pregar no inferno. Onde é o inferno? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Não é filho, criatura. Porque o inferno foi entregue nas mãos do Senhor. Aliás, de Satanás, né? Senhor não, de Satanás. E Paulo aqui, então, ele está dizendo que ele foi chamado como ministro do Senhor. Ele entendeu isso. Você precisa entender isso. Paulo sabia quem o havia chamado. E não foi a tradução judaica, nem homens, mas quem? Cristo. Que o deu condição e que o capacitou. Quem gostaria de sofrer pelo Evangelho? Olhando assim, dizer: eu não. Mas o que o Senhor falou para Paulo: eu vou te mostrar o que é padecer. Padecer. Contrário do que as pessoas pensam: agora eu aceitei Jesus, agora tudo maravilha, prosperidade, vitória, ninguém fica doente, doença. Não. Eu vou te mostrar o que é padecer. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós devemos pegar a nossa
cruz. Quem é a nossa cruz? É todo aquele que precisa de você. Está disposto a padecer por ele? Está disposto a sofrer por alguém que está no inferno, para resgatar ele de lá? Essa é a sua cruz, amado. As pessoas interpretam isso de forma totalmente enganosa. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aleluia. Então, Paulo tinha clareza do campo em que deveria atuar. Qual é o campo? Os piores dos piores, os gentios, a plebe. Porque você vê um drogado, desculpe a expressão, né? Você vê uma prostituta, você diz: ah, você quer ser crente na igreja, no templo. É fácil ser crente para o pastor. Às vezes, amado, quando eu estou trabalhando com algumas pessoas, não que isso seja ruim, maravilhoso, porque é o que Paulo está dizendo aqui em Romanos. Olha, eu sei que vocês sabem, eu sei que vocês são inteirados, mas eu só quero reforçar. Então algumas pessoas começam a falar da palavra para mim, e eu fico maravilhado. Puxa, valeu a pena, ó, a pessoa entende, a pessoa sabe. Mas para mim é fácil, que vou dar glória. Quero ver lá no mundo, onde talvez você seja apedrejado por falar que Cristo Jesus é o Senhor. Essa é a cruz. Isso é dolorido. Então o que eu entendo com isso? Que cada um de nós tem um chamado específico. Agora é óbvio que nem todos vão pregar nos púlpitos. A gente até tenta, eu sei que alguns tentam. O pastor chama, você traz a palavra hoje. Sobe aqui com as pernas tremendo, engasga. Tem um belo de um discurso, mas na hora de discursar, misericórdia, não sai. Porque talvez você não foi chamado para isso, mas você é um servo. Você pode servir de todas as formas. Então não precisa ser num púlpito. Todos nós somos ministros de Cristo em algum ambiente, seja no meio familiar, seja no trabalho, na escola, em meio à comunidade. Olha que tremendo. Você crê nisso, amado? Levanta a mãozinha assim. Cumpre a ti cumprir e dominar isso aí. Aleluia. O maior problema da igreja é que ela, amado, não só, ela, na verdade, ela só quer dar. Problema. Mas dá para quê? Para si mesmo. Dá para si mesmo. Ela está inchada e ela não vai adiante, ela não repassa. Então não é isso só. Ela deveria receber e entregar, repartir. Quando você saiu de casa com o propósito de abençoar alguém, você abençoou? Puxa, hoje isso deveria ser a nossa atitude. Quem eu vou abençoar hoje? Porque eu estou cheio de Deus. Você vai sair daqui com esse propósito: eu preciso abençoar alguém, falar do amor de Deus a alguém. Porque o serviço sacerdotal é isso, é oferecer sacrifício agradável.
ao Senhor. E que maior sacrifício que você poderia oferecer ao Senhor era ganhar uma alma para Cristo Jesus? Porque foi para isso que Cristo veio, para buscar e salvar os que se havia perdido, para entregar ao Pai: Senhor, todos o que o Senhor me deu, a lista, Pai, daqueles que são escolhidos, nenhum se perdeu. Eu não esqueci de falar do Senhor para nenhum deles. A lista, Senhor, está completa. E é isso que o Senhor quer completar. É isso que nós devemos ser instrumento de Deus para completar a lista, porque a Bíblia diz que o Senhor nos escolheu muito antes da fundação do mundo. Então se trata de mim e de você, escolher ou não, só quem vai aceitar a Cristo são os escolhidos. É difícil entender isso, né? Ou não, né? Pastor, então meu pai não é um escolhido? Eu nem preciso pregar para ele? Claro que você precisa. Só quem sabe da lista é o Senhor. Você tem que pregar a toda criatura. E aquele que crê, quando a gente fala isso, aquele que crê será salvo. O que não crê já está. Então não tem a opção de eu aceito ou não. Só quem vai aceitar Cristo é aqueles cujo nome está no livro da vida. Por isso a certeza, quando Jesus diz: de todos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu. Você tem certeza que você é escolhido de Deus? Oh, glória! Pastor, estou aqui. Até então, tenho certeza. Lá na frente é outra coisa. Pastor, então o escolhido não perde a salvação? Não, o escolhido não. Nenhum perde a salvação do que o Senhor escolheu. Porque o Senhor não escolheu errado. Esse aí, deu cambota, tropeçou. Esse aí foi para lá, foi para cá, mas ele é o escolhido. Pode esperar que eu vou trazê-lo de volta. Pode esperar que ele vai se arrepender. Fique em paz. Mas pastor, a Bíblia não diz: Senhor, em teu nome eu preguei, eu profetizei. Olha para o irmão do lado: será você? Será você? Espero que não. Será? Olha para mim, vamos falar para mim, né? Será que é o pastor? Falou bonito, hein? Eu vi ele sapateando no altar, hein? Mas não era escolhido. Era apenas um instrumento na mão de Deus para me convencer. Aliás, nem é eu que convenço, né? Para falar do Evangelho da salvação. Porque a Bíblia vai dizer isso, né? Não é o pastor. Quantos? Senhor, em teu nome, apartai-vos de mim. Eu nem te conheço. Por que eu não conheço? Porque nem sabia que você existia. Eu não escrevi o teu nome, por isso eu não te conheço. Eu não te marquei aqui, por isso eu não te conheço. Porque eu sei que a tua decisão já era negar a Cristo Jesus. Antes que você falasse, a Tatiane falou, antes que a palavra chegasse à minha boca, o Senhor já sabia. E é nessa maneira que Deus escolhe os seus. Será que eu sou escolhido? Eu tenho que crer nisso. E eu tenho que continuar pregando o Evangelho. Porque talvez aquele que você já condenou, uma palavra que você disser, vai ser o ápice
que vai convencer aquela pessoa do pecado, do juízo e da justiça, porque você estará sendo boca de Deus. Mas há aqueles que ouve e não faz nada. Paulo era um cara experimentado, era um cara estudado. Os sacerdotes eram estudados. Lembra de Nicodemos? Tá bom, Nicodemos, você é autoridade e não sabe de nada? Por quê? Porque você quer ficar só dentro do templo? Não, eu já escolhi os ministros pregadores do templo. Ô Nicodemos, toda essa tua sabedoria, toda essa tua bagagem não é nada. É preciso nascer de novo. Oh, mas Senhor, eu sou sacerdote dentro do templo. Pensa nisso, meu irmão. Você não é ovelha? Eu tenho que cuidar da ovelha do Senhor para oferecer a Deus. Por isso nós pregamos. Por isso Paulo está dizendo: olha, eu sei que vocês são sábios, mas eu só vou reiterar, só vou tirar essa manchinha. Olha, deixa eu acrescentar isso aqui, porque a oferta, a minha oferta ao Senhor não é dinheiro, não são coisas. A minha oferta ao Senhor é sagrada. Então eu vou oferecer vocês como oferta. É o que eu estou ofertando ao Senhor. Essa aqui eu separei para o Senhor. Essa aqui eu cuidei para o Senhor. Está vendo aquela lá? Ela estava caída? Pois é, cuidei, pus ela no lombo do meu cavalo, coloquei um pouco de óleo, levei para uma hospedaria. Quem você trouxe para a hospedaria? Quem é o teu alvo para trazer para a hospedaria? Porque tem muita gente caindo lá fora. Então onde você está sendo sacerdote? Onde você está sendo servo? Porque você vai apresentar ao Senhor não só a sua vida, a vida dos teus filhos, a vida do teu marido, da tua esposa. Como é que você está cuidando? Você está implantando a palavra, que é o esterco, o ingrediente para que ela cresça e dê fruto? Você está preparando essa árvore para ela dar fruto? Paulo está dizendo isso. E quando o Senhor chama Paulo era um homem estudado. Mas aí Paulo, quando ele entende o que era o Evangelho, ele diz: nossa, toda a minha sabedoria eu a considerei como esterco, refúgio, cocô de pombo. Você já viu um cocô de pombo no teu carro? O que ele faz? O estrago que ele faz? Deixa o cocô de pombo lá no teu carro para você ver. Ele acaba com a pintura do teu carro. Então é isso, querido. E ele falou: tudo que eu aprendi, não é que não é precioso, mas para o que o Senhor estava chamando Paulo, aquilo não era nada. Por quê? Porque ele servia o templo. Ele servia como sacerdote no templo. Eu quero ver ser sacerdote lá fora, lá no inferno, onde as pessoas estão lá, amados, sofrendo. Porque a Bíblia diz que o inferno é lugar de pavor. Liga o noticiário, liga na Record, passa o dia na Record. Pavor.
Aleluia. Tem crente que é crente sanguessuga, com várias irmãs. Aliás, a sanguessuga tem várias irmãs. Qual é o nome delas? O nome da sanguessuga? Provérbios. Vamos lá, vamos ver o nome dela. Provérbios. A sanguessuga tem duas filhas, né, irmã? Não. A saber quem é? Só quero. Dá. Nunca basta, nunca está farta. A pessoa vem para a igreja, não é pela salvação, não é por Cristo. Ela quer mudar de vida, ela quer prosperar, ela quer que Deus conserte sua vida estragada. É louvável? Claro que é. Mas o que eu estou oferecendo? Parente da sanguessuga? Quem é parente da sanguessuga aqui? Quem é filho da sanguessuga aqui? Dá uma glória. Nessa hora ninguém nem um sussurro. Você entendeu, irmão? Olha a passagem que nós lemos, 1 Coríntios 11, 23. Aliás, deixa eu ler aqui. Eu vou, deixa eu ver aqui. Acho que eu vou ler mais coisas aqui. Nós lemos isso aqui na Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor. Vamos lá, vocês sabem isso de cor, gente. Vamos lá. Porque eu recebi do Senhor. O que você tem entregado? O que também vos entreguei. Então, quando eu recebo de Deus, eu recebo, não é para guardar. Vamos lá de novo? Segura o teu ar aí, irmão. Vai. Quer mais? Se enche mais. Agora segura e guarda para você. Você vai sufocar, irmão. O que eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei. Porque na noite que foi traído, o que ele fez? Olha o exemplo de Jesus. Tomou o pão, representando aqui a palavra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, ele mesmo, e repartiu. O que eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei. Na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu para os demais. Você tem partido, tem compartilhado o que você tem recebido. Foi o que Paulo disse aqui. Aleluia. Todos nós temos que dar testemunho como cristãos, falando da palavra, do evangelho, falando de Deus, como nós lemos aqui em Colossenses. Vamos ler de novo? Bora. Colossenses 3, verso de número 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas de sobrevigilância, visando tão somente agradar a homens. Mano, é estranho isso. Ó pastor, tá ali, ó, comes e bebes, não empurra um no outro, brincadeira, né? Brincadeira, saudável até. Aí o pastor está chegando. Eu não entendo isso, amado. Não é assim?
Eu desço na escolinha, a tia fala assim: pastor tá vindo, hein? Tipo, o carrasco chegou. O meu comportamento é só a hora que o pastor chega, meu bom comportamento. Não. Então, nós lembramos que nós temos um ofício sacerdotal, que é tudo aquilo que nós apresentamos a Deus, tem que ser com qualidade, não pode ser feito de qualquer coisa, porque eu sou um sacerdote do Senhor. Aleluia. Deixa eu ver aqui, 2 Pedro 2,9, né? Não vou ler agora não, mas já deixa no reservado aí. Paulo se via como sacerdote, mas não do templo em Jerusalém, nem das funções religiosas de oferecer rituais e sacrifícios de animais. Ele oferecia serviço de mediação entre Deus e o povo, pregando o evangelho. No templo já havia alguém para fazer esse trabalho, porque ser cristão dentro da igreja é fácil, dentro do templo, né? É fácil. Em meio à igreja é fácil. Paulo no Novo Testamento oferece o quê? Pessoas transformadas, pessoas curadas pelo evangelho. Aleluia. Logo, amado, nosso serviço a Deus tem que ser um serviço sacerdotal, ou seja, um serviço com excelência. A Bíblia diz, 2 Pedro 2,9: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real. O que é real? Você já pesquisou isso? É você oferecer a Deus algo perfeito, algo com excelência, sabendo para quem você está oferecendo. Sacrifício, amado, sacerdócio real, é um termo cristão que descreve o privilégio e a responsabilidade de todos os crentes, como um reino de sacerdote, de terem acesso direto a Deus. Olha o privilégio. O sacerdote, o sumo sacerdote, quando entrava no templo só ele entrava uma vez por ano, amarravam no tornozelo uma corda, um sininho. Enquanto ele estava lá oferecendo ao Senhor, o sininho estava blim, blim, e estava todo mundo aqui, vamos ver se esse camarada está bem. Quando o sininho parava de bater, esse camarada foi fulminado. Aí pegava uma corda e puxava, porque ninguém poderia entrar no Santo dos Santos sem um sacrifício, uma oferta agradável, como sendo sacerdote real, geração eleita. As pessoas interpretam isso de qualquer maneira. A vida das pessoas, às vezes, amado, ela é de qualquer maneira. Quando você está no oculto, fazendo alguma coisa errada, você não deixou de ser um sacerdote lá, porque todo mundo gosta de ouvir isso. Vós sois geração eleita, povo escolhido, sacerdotes real, povo de propriedade exclusiva. Mas a questão não é isso, é como você tem atuado. Como sacerdote, sacerdotisa na tua casa, você é santo, porque você vai entrar no lugar santo. Aleluia. Sou um representante do reino, por isso eu sou sacerdote real. Olha para a tua vida, irmão, sem julgamento aqui, é só para nós analisarmos a nós mesmos, não é?
Não diz lá em Paulo também, falando lá em 1 Coríntios? Não é analise, como é que é? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Pastor, estou zoado. Come do pão então. É forte isso, não é? Então você precisa comer mais pão, irmão. Precisa comer mais pão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí coma do pão. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, quem eu sou? Quem sou eu? Quando nós evangelizamos, oramos por alguém, ajudamos o necessitado, e nós ensinamos a palavra, nós estamos oferecendo a Deus uma adoração viva, não é um bezerro morto. Olha o privilégio, amado, mais do que um sacerdote no templo. Oh, dá licença você, olha que bezerrinho gordo, olha que bezerrinho gordo. Meu Deus, isso tem gordura, dá com pau. É esse bezerrinho gordo que eu quero oferecer. Mas fica sossegado, Nazário. Vou falar com os homens de Deus aqui. Fica sossegado aí, irmã. Entenderam, gente? Eu estou brincando aqui, mas a coisa é séria. Olha os bezerrinhos aí que eu tenho aqui. Já está gordo. E quando eu falo gordo, não é de barriga não, irmã, fica em paz. Não, irmã, é da excelência. Eu olhar e dizer: Senhor, olha o que eu estou oferecendo ao Senhor. Olha que bênção, Senhor. Olha a excelência, Senhor, do que eu estou oferecendo ao Senhor. Você já ofereceu sua esposa, irmão? Senhor, olha a esposa que eu estou oferecendo. Eu sou sacerdote dentro da minha casa. Sou sacerdote dentro da minha casa. Senhor, olha o que eu estou oferecendo. Olha a responsabilidade, irmão. Sacrifício vivo e agradável. Não é morto. Os sacerdotes matavam o animal e ofereciam ao Senhor naquela época, mas Cristo já morreu, e eu preciso ver Cristo em você. Você é o sacrifício vivo, perfeito e agradável ao Senhor. Quer mais? Não é não, irmão? Aleluia! Deixa eu voltar para lá. Eu estou terminando, irmão. Eu ia pregar 20 minutos só. Então, queridos, oferta agradável e aceitável. Caim e Abel, eles ofereceram, irmão. Caim não ofereceu qualquer coisa. Aliás, Abel não ofereceu qualquer coisa. Tudo bem, Caim, por que descaiu o teu semblante? Por que, Caim? Tudo bem, você vai estar por tua conta. Pastor, nada acontece. Você está por tua conta. Sem mim, nada podeis fazer. Você está por tua conta. Aleluia. Então, oferta aceitável, que é o que a gente está tratando, a fim de que a oferta dele seja aceitável, santificada pelo Espírito Santo. Quem conduz o teu irmão? O Espírito Santo. O resultado do ministério de Paulo não era humano, mas era o fruto do Espírito.
E as vidas alcançadas se tornaram ofertas vivas para Deus, porque o Espírito Santo a transformou, através de mim, que preguei, falei, amado, do novo lugar. Então, nosso esforço sozinho não convence, mas quando o Espírito age, a vida é santificada e se torna agradável a Deus. Por isso devemos sempre depender do Espírito Santo. O que eu estou oferecendo ao Senhor? O que eu estou oferecendo ao Senhor? Olha o que Isaías diz lá em Isaías 61, 1 e 2. Por que ele foi chamado? Proclamar ao mundo o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. É isso que nós temos que oferecer como sacerdotes de Deus. E Jesus, ele reitera isso em Lucas 4:18. Jesus cita o seguinte: anunciando que o ano aceitável do Senhor era o início de uma nova era de salvação, esperança, perdão, cura, restauração espiritual para todos. Esse é o nosso dever, anunciar isso. Acabou os problemas, amados, acabou as dificuldades. Por quê? Você não está sozinho, porque a cruz que eu havia falado não é pesada. Quando eu estou fazendo a vontade de Deus. Pastor, eu estou numa aflição. Olha para o Senhor. Tua aflição acaba hoje. Pastor, eu estou doente. Olha para o Senhor. Você vai ver como cura. Amém, querido? Aleluia. Então, para a gente terminar aqui, que ao voltar para casa todos se posicionem como sacerdotes do Senhor, na forma de servo, na forma de servo, e diga a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Quem o Senhor vai colocar na minha frente hoje? Qual será o meu serviço para o Senhor hoje? Ou você vai ficar no dadá, sanguessuga, só recebendo de Deus e dá? Eu recebo e dou. Por isso que você respira, inspira e aspira. Não guarde, Deus é tremendo. Se enche, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Para quê? É a pergunta, né? Eu pedi um louvor para tarde. Pode subir aqui os levitas. Então pergunte para Deus quando você sair daqui: Senhor, hoje eu acordei, qual é o meu serviço ao Senhor? Senhor, o Senhor me trouxe para esse lugar. Por quê? Fernando fala isso direto. Senhor, eu não vim aqui por acaso. Alguma coisa o Senhor quer que eu faça. Eis-me aqui, Senhor. É isso que você tem que perguntar todos os dias. Porque se você não serve ao Senhor, para que existir? Para quê? Paulo nos ensina que o Evangelho é um sacerdócio.
não oferecemos coisas, mas vida. O que eu vou oferecer ao Senhor hoje? Oferece uma vida. Oferece a vida do teu pai, da tua mãe, do teu filho. Oferece a vida, amado, do teu vizinho. Oferece a vida do teu patrão. Oferece a vida dessa pessoa que está aí ao teu lado. Você está trabalhando nela? Você está cuidando dela? Porque as pessoas vêm aqui, amado, elas ouvem a palavra e no outro dia ouvem a palavra, mas o que você está fazendo? As pessoas estão vivendo no inferno, nós vamos tirar essas pessoas do inferno, então vai para o inferno. A Bíblia diz que o inferno é lugar de pavor, e nós estamos vivendo isso, nós estamos vendo e ouvindo isso, esse inferno, amado. Então ficar dentro da igreja, não, eu vou para o inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então eu vou lá pregar, arrancar as pessoas de lá. Por quê? Porque as pessoas não estão no lugar, elas estão numa condição. Lembre-se que o inferno é uma condição de vida. Você é sacerdote. Nosso chamado é de apresentar pessoas a Deus como ofertas santificadas pelo Espírito. E quando nós entendemos isso, amado, nossa vida cristã ganha um novo sentido, com outros olhos. Tudo que nós fazemos no reino, tudo que nós fazemos no reino é culto a Deus. Vamos cantar. Se coloque em pé aí.